Vamos começar com o prefácio, onde germina a esperança. Este livro não é apenas uma história, é uma semente, plantada em terra seca, regada com lágrimas e iluminada pela fé que insiste em florescer, mesmo quando tudo parece escuro. Aqui, o pobre Nazareno não é um personagem, é um espelho. Reflete o invisível, o esquecido, o que sofre em silêncio, mas também revela o milagre escondido nas pequenas coisas. Um gesto de bondade, uma palavra que cura, uma flor que resiste. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Cada capítulo, passo na estrada da fé. Cada dor, uma oportunidade do renascimento. Cada silêncio, uma oração não dita. E quando você chegar ao fim, perceberá que ele não termina. Porque a esperança não tem ponto final. Ela continua germinando em quem lê, em quem acredita, em quem ama. Este livro é para quem já se sentiu pequeno, para quem já foi invisível, para quem ainda espera. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Isso está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. Que essa leitura te abrace, te cure e que te faça florir, com fé, com amor, com esperança. Vamos agora para o capítulo 1, para vocês verem, são curtinhos os capítulos, porque para quem tem esclerose múltipla, como eu, é difícil ficar entretida na leitura por muito tempo. Vamos lá, capítulo 1. A Vila Esquecida. O sol parecia ter feito um pacto cruel com o céu, jamais se esconder. Em São Bento das Pedras, o tempo não passava. Ele se arrastava seco, poeirento, como os pés dos moradores que cruzavam a estrada de terra batida. A vila esquecida por Deus ou por algum burocrata do mapa sobrevivia entre suspiros e silêncios. As casas de barro, barro rachado, pareciam implorar por chuva com cada fissura em suas paredes. Nazareno caminhava com um saco às costas, como se carregasse peso do mundo. Era um menino de olhos fundos e pele marcada pelo sol, mas havia algo nele que não se explicava com palavras. Os mais velhos diziam que ele tinha nascido de uma promessa. Os mais céticos que ele era apenas mais um pobre entre tantos. Mas ninguém negava que havia algo diferente em seu silêncio, um tipo de paz que incomodava. A vila não tinha praça, nem igreja que funcionasse. O sino da capela havia se calado há anos e o padre Elias só aparecia quando alguém morria. Crianças brincavam com pedras, adultos brigavam por água e os velhos contavam histórias que ninguém mais queria ouvir. A esperança era um artigo raro, vendido caro em prestações de fé. Nazareno gostava de observar. Sentava-se sob a sombra magra de um juazeiro e olhava o horizonte como quem espera por alguém. Às vezes falava sozinho, outras vezes apenas escutava o vento, aquele mesmo vento que parecia carregar segredos antigos, sussurrado por gerações que já haviam partido. Naquela tarde, enquanto o céu ardia em tons de ferrugem,
Nazareno viu algo diferente. Um homem caminhava pela estrada, vindo de lugar nenhum. Usava uma túnica clara e tinha um olhar sereno. Ninguém mais ouviu, ou talvez ninguém mais quis ver, mas Nazareno sentiu. E naquele instante, sem entender por que, soube que sua história estava prestes a começar. Para quem não me conhece, meu nome é Isamara, tenho 52, tenho esclerose múltipla diagnosticada em 2007. Eu escrevi um livro que chama O Pobre Nazareno, para falar um pouco da fé que a gente precisa ter e pedir para vocês adquirirem esse livro, que é muito legal. Estou aqui com uma cópia física dele. É um livro curto, muito gostosinho de ler. Adquiram. Segundo capítulo, capítulo 2. O nascimento e a promessa. A noite caiu sobre São Bento das Pedras, com o silêncio pesado. No casebre de barro, Maria gemia em dor. José, aflito, segurava sua mão com força. Aguenta! Aguenta, Maria! O menino tá vindo, disse ele com voz embargada. Ela sorriu, mesmo fraca. Ele é promessa, José. Deus me disse, antes que te formasse no ventre, te conheci. Sota em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Esse menino vai trazer luz. Minutos depois, o choro do bebê cortou o silêncio da vila. Era Nazareno, mas Maria não resistiu. Partiu com um sorriso nos lábios, como quem cumpriu sua missão. José, com o menino nos braços, olhou para o céu. Senhor, por que levaste ela? E agora? O que faço? O vento soprou leve, como resposta. José sabia. Aquele menino não era comum e nem mesmo, sem entender, decidiu criá-lo com fé. Os anos passaram. Nazareno crescia em silêncio, observando tudo. Não falava muito, mas seus olhos diziam mais do que palavras. José o ensinava com firmeza e carinho. Filho, nunca se esqueça, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo, capítulo 23, versículo 1. Certa tarde, enquanto caminhavam pela estrada, José apontou para o céu. Tá vendo aquele sol, Nazareno? Um dia ele vai se curvar diante de ti. Não sei como, mas eu creio. Nazareno olhou sem entender, mas algo dentro dele ardia. Na vila, alguns zombavam. Esse menino é estranho demais. Vive calado, carregando aquele saco. Parece maluco. José defendia. Vocês vão ver. Mas a fé de José seria posta à prova. A vila mergulhava em miséria e os homens maus se aproximavam. O destino de Nazareno estava traçado e a promessa começava a se cumprir. Não com glória, mas com dor. Esse é o capítulo 2. Tem muito mais de onde veio isso. Adquiram O Pobre Nazareno. Vocês podem adquirir o livro lá. Será que a água aparece? Será que só a fé dele vai fazer brotar? Não sei. Adquiram um livro e me contem depois o que acharam. É assim. Esse livro, se você já sentiu que uma dor era tão grande, tão forte, que ela poderia até criar raiz, ou que sua fé poderia florescer mesmo em campo deserto. E aí, o que você pensa a respeito? Adquire os seus exemplar do livro O Pobre Nazareno e descubra como uma semente pode transformar não só a vila, mas também
o coração das pessoas que lá moram. Eu preciso de mais inscritos. Então se inscrevam lá. Por favor, se inscrevam lá, mas antes adquiram o seu livro, adquiram o seu Pobre Nazareno. Vou colocar aqui para vocês, ó. Adquira lá. Podem adquirir lá, porque esse menino nasceu de uma promessa. Cresceu em silêncio, carrega semente. Podem transformar o deserto em jardim. Adquira lá o seu exemplar na Wiclap, tá o endereço, com promoção! Os 5 primeiros que adquirirem esse livro só vai valer para quem comprar pela Wiclap, tá? 5 primeiros vão ganhar um presente. Tem que comprar lá na Wiclap, é baratinho. Podem ficar tranquilos. Vocês ajudam aqui também o canal. Se inscrevam lá no meu Instagram, Isamara_Pimentel. E sigam também o EM Esclerosando lá no Instagram. Que vocês ajudam, dá essa força. Eu conto com vocês. Eu confio em vocês. EM Esclerosando e o meu Isamara_Pimentel.